Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores ouvintes da TV e da Rádio Senado, já em alguns apartes realizados hoje, comentei essa data importante na trajetória histórica do Brasil, do 31 de março, o dia do golpe militar, que não é motivo, obviamente, de nenhum tipo de celebração por tudo que um regime ditatorial representa. Mas no ensejo da data e diante da crise relevante que o Brasil vive, eu acredito que cabe, nesse momento, em nome da liderança do PSDB, uma retrospectiva sintética dessa trajetória recente do nosso país, onde alguns marcos históricos foram importantes e que precisam ser lembrados como conquistas não deste ou daquele governo, mas como vitória da nação e do povo brasileiro. A começar pela própria redemocratização do Brasil. E durante o período da ditadura militar, se dizia muito que o Brasil iria crescer, se desenvolver num ambiente democrático. E o povo brasileiro acreditou nessa assertiva, confiou nesta perspectiva de desenvolvimento e de bem-estar social no ambiente da democracia. E com a nossa luta, com a luta de muitos, com o sangue, a própria vida de outros tantos, o Brasil conquistou com o seu povo a democracia. Conquistada a democracia, de imediato a sensação de bem-estar e de melhoria da qualidade de vida não chegou como era dito. E passou a ser dito ao povo brasileiro que não bastava apenas a democracia, mas era preciso também a estabilidade econômica, porque só num ambiente de estabilidade econômica poderia ser possível os avanços sociais. E àquela altura, os mais jovens seguramente não viveram essa dramática realidade da hiperinflação. O trabalhador brasileiro recebia, com a realidade cotidiana da hiperinflação, a maior punição que se pode ter, que é a depreciação dia após dia do seu salário. E é quando o Brasil vive, então, um momento muito significativo da sua trajetória histórica, com o Plano Real, a queda do presidente Collor, a assunção do presidente Itamar Franco, que ao lado do presidente Fernando Henrique Cardoso, foram responsáveis pela estabilidade da economia brasileira, alicerce, base, fundamento decisivo para que conquistas outras pudessem ser viabilizadas. A rigor, o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, numa linguagem muito popular, limpou o cadastro do Brasil. O cadastro do Brasil estava sujo, como podíamos dizer, no Serasa, no SPC, não tinha crédito para nada, nem aqui, nem no exterior. E foi graças ao Plano Real que nós conseguimos controlar a inflação, equilibrar as contas públicas e lançar, como eu já disse, as bases, o arrimo, o alicerce, o fundamento, a fundação estrutural para que o Brasil pudesse viver em outro patamar e pavimentar uma estrada que nos levaria para conquistas sociais iniciadas também no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso e, inegavelmente, ampliadas e consolidadas no governo do presidente Lula. Mas é importante sempre dizer, por mais dificuldade que o governo do PT tenha de reconhecer essa realidade, que tudo isso foi fruto de um trabalho anterior. Não estou aqui de forma nenhuma retirando longe de mim os méritos dessas conquistas e avanços alcançadas no período do presidente Lula e que agora vivemos, na contemporaneidade desse instante, um outro momento, que é, infelizmente, o destroçar dessas conquistas econômicas, dessa estabilidade, desse equilíbrio fiscal e um sacrifício enorme, gigantesco para o nosso povo.
Durante esses dias todos, assistimos desfilando por esta tribuna senadores e senadoras que apoiam o governo, notadamente do Partido dos Trabalhadores, reafirmando, vejam só, compromissos na luta pelo direito dos trabalhadores. Nada, senhor presidente, nada retira mais direito do trabalhador do que o desemprego. Não há como punir de forma mais severa a retirada de direitos do trabalhador do que o seu próprio desemprego. E o Brasil caminha para mais 2 milhões de desempregados. Estados do Brasil já ultrapassa a casa dos 10% de desemprego e a projeção para até o final deste ano é que poderemos estar beirando, infelizmente, desgraçadamente, os 12% de taxa de desemprego. Então é proselitismo puro, demagogia barata, se autoproclamar defensor do trabalhador brasileiro, impondo à classe trabalhadora do país um desemprego que a infelicita, lhe traz sacrifício pessoal, drama familiar, sofrimento, angústia, desesperança e medo. Medo daqueles que estão desempregados e que não vislumbram a oportunidade de um novo trabalho, e medo daqueles que, ainda trabalhando, dormem sobressaltados sem saber se no dia seguinte estarão recebendo o seu aviso prévio para uma demissão breve. E tudo isso não acontece por acaso. Tudo isso é decorrência de uma política econômica equivocada que trouxe de volta a inflação, trouxe de volta esta mazela chamada inflação e expande o desemprego, tudo isso provocado por uma razão e a população brasileira precisa ter conhecimento disso, provocado por um projeto ambicioso, ganancioso de poder, de alguém que sacrificou todas essas conquistas sociais e econômicas do Brasil para realizar uma política populista no aspecto econômico-fiscal, com o intuito claro, o propósito nítido de enganar o eleitor e a eleitora brasileira, e que foi logrado, que foi enganado, porque foi um grande engodo o que se discutiu na campanha. E devo dizer, senador Randolph, que acompanhou a parte de Vossa Excelência, ao senador Lindenberg, salvo engano, a senadora Gleice, que não foi esse o programa aprovado nas eleições, e não foi porque o programa apresentado nas eleições, infelizmente, era uma grande mentira. Tudo que foi dito do processo eleitoral, ou quase tudo, para não ser muito rigoroso na crítica, foi lastreado na inverdade, na mentira. O que revolta as pessoas, o que causa indignação é porque a presidente Dilma tinha consciência da realidade do país àquela altura e, numa jogada de marketing, usando a boa-fé do povo brasileiro, manipulando com a esperança das pessoas, mentiu para o povo, escondendo uma realidade que já era do conhecimento dela. E chegamos até aqui por quê? Porque se abriu mão de todos esses avanços para tentar ganhar a eleição a todo custo e a todo preço, e ganharam. Mas que preço e que custo o povo brasileiro está pagando? E aí vem a discussão em todo esse ambiente do impeachment. Há quem diga que não cabe impeachment porque não há crime de responsabilidade. Eu sou daqueles que, com muita convicção, sustento que os crimes de responsabilidade foram praticados, mas nas disputas judiciais, nas lides jurídicas, é normal. Aliás, é a essência da própria justiça dirimir e mediar esses conflitos. Só que no caso do crime de responsabilidade, compete inicialmente à Câmara, por determinação da Constituição, e depois do Senado Federal, julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. E é um processo tão traumático, tão doloroso, o impeachment, que doutrinadores defendem, inclusive, outros sistemas de revisão de um mandato presidencial que não seja tão traumático quanto o impeachment, que tem sua origem na Inglaterra. E quando nasce o impeachment na Inglaterra, ele traz um viés meramente punitivo penal até. Quando o legislador dos Estados Unidos transforma o processo no impeachment num processo
eminentemente político. E o Constituinte de 88, entendendo a complexidade, a gravidade e o trauma que representa para o país um processo de impeachment, com muita sabedoria estabeleceu que o Senado Federal julga o processo, mas sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal. É a única oportunidade, é o único instante em que dois poderes se congregam, transformam-se quase em um só, porque o preceito constitucional é da independência e da harmonia dos poderes, mas só e somente só nos casos de julgamento do impeachment que o poder legislativo se irmana, se integra, faz uma simbiose com o poder judiciário para o julgamento de um processo que é reconhecidamente doloroso, traumático e sofrido para a nação. O sofrimento tem aumentado porque, diferentemente do presidente Collor, que soube enfrentar o seu processo de impeachment com resignação, e devo reconhecer, com todas as divergências que tenho com o ex-presidente Collor, a sua postura respeitosa, democrática, republicana, de aceitar a regra do jogo. Diferentemente do que acontece hoje com a presidente Dilma, que não aceita a regra do jogo e, com um discurso frágil, pueril, tenta desqualificar o cumprimento da Constituição Federal em simplesmente dizer que os crimes não foram praticados neste mandato e que, por consequência, ela não pode ser punida. A rigor, à medida em que o processo vem avançando, o governo muda o seu discurso. Nos primeiros momentos desse debate, simplesmente se negava o impeachment como algo legal e constitucional. Com a repetição da nossa presença na tribuna, o trabalho indispensável da imprensa livre do Brasil, o povo brasileiro passou a ter consciência que impeachment nunca poderá ser um golpe, porque está previsto na Constituição. Quando o governo e a presidente Dilma se convenceu que por esse caminho não daria para sustentar a argumentação, ela passa a negar a autoria. Pelo menos já houve um avanço. Reconheceu que o impeachment não é golpe porque é previsto na Constituição. Mas argumenta a presidente Dilma que golpe é impeachment sem crime de responsabilidade. Acontece que os crimes de responsabilidade foram praticados. Há quem diga que não. Eu sustento que sim. Dr. Hélio Bicudo, fundador do PT, que é um dos subscritores do pedido de impeachment, também assevera da mesma forma como o professor Miguel Reale, a doutora Janaína Pascoal e a Ordem dos Advogados do Brasil, ninguém menos do que a Ordem dos Advogados do Brasil. Mas no Estado democrático, onde o contraditório tem que ser estabelecido, é natural que se tenha espaço para a negativa da autoria do crime. Porque nós estamos diante dessa situação. A acusação apresenta a materialidade de um crime e aponta o seu autor. Na defesa, se nega a autoria do crime e a sua própria materialidade. O que é que ocorre em conflitos estabelecidos dessa natureza? Vem o Poder Judiciário para julgar. E na espécie, no caso, o Poder Judiciário é o Congresso Nacional, por determinação da Constituição. É a Constituição que determina que a Presidente da República seja julgada nos crimes de responsabilidade, inicialmente em juízo de admissibilidade pela Câmara e, na sequência, admitido o processo no mérito pelo Senado. Nada além do que está previsto na Constituição. E, ao longo do julgamento, teremos a oportunidade de esclarecer se o crime foi praticado ou não pela presidente Dilma Rousseff. É isso que está sendo discutido no Brasil. Não havendo propostas para a economia, não tendo respostas para as acusações éticas, não tendo projetos para o governo, não tendo programas para o país, a presidente da República se aquartela no Palácio do Planalto, impedida que está de ir às ruas do Brasil, porque ela não consegue mais circular nas ruas do país, não apenas pela falta de popularidade, muito menos pela falta de credibilidade,
algo muito mais grave além, pela falta de respeito, porque o povo brasileiro não respeita mais, em sua esmagadora maioria, a presidente Dilma como mandatária desse país. E foi ela que provocou essa perda, não apenas de popularidade, não vejo mal nenhum em governante não ter popularidade, faz parte do dia a dia da política, mas, sobretudo, essa característica da falta de respeito das pessoas que percebem que o governo não tem seriedade nas suas propostas, não tem humildade na sua conduta, não consegue sequer se dirigir à nação com alternativas e, como se não bastasse terem destruído essa grande conquista da estabilidade econômica, de forma ainda mais grave e preocupante, eles passam a atentar contra a segunda grande pilastra da nossa nação, do nosso povo, que é a própria democracia. O Brasil, desses últimos 50 anos pós-golpe militar, se edificou, erigiu-se, cresceu, a partir dessas duas grandes pilastras: a estabilidade da democracia conquistada pelo nosso povo e a estabilidade econômica. A estabilidade econômica o PT conseguiu destruir, com o sacrifício, com a dor, com a desesperança, com o desalento, com o desencanto do povo brasileiro, com a volta da inflação, com o desemprego campeando, empresas fechando, comércios cerrando suas portas, desesperança, desilusão mesmo do povo, desânimo da nossa gente. Então o PT conseguiu a façanha com o governo da presidente Dilma de destruir esta pilastra da base sólida da nossa economia e, não satisfeito, tenta agora desestabilizar, numa postura de confronto, a nossa própria democracia. Porque quem tem espírito democrático de verdade se submete às decisões emanadas das instituições. Quem tem compromisso republicano, quem de verdade tem crença democrática e acredita nos valores do Estado de Direito Democrático, que passou a ser um bordão na boca da presidente e dos seus auxiliares, não atenta contra o judiciário, não obstrui o trabalho da Justiça, não desqualifica instituições como o Ministério Público Federal e a própria Polícia Federal, mesmo que se sentindo vítima de uma decisão equivocada, se submeta a ela nas instâncias de recursos para que se possa apresentar recursos, de forma tal que, quando a presidente transforma o Palácio do Planalto, sede do Poder Executivo Nacional, num palanque, atraindo para dentro do palanque público do Palácio, simpatizantes vestidos de vermelho, com gritos de guerra, sempre em afronta ao povo livre e independente do Brasil, a presidente Dilma, como se não bastasse ter atentado contra a economia do Brasil, passa a atentar contra a nossa democracia. Comportamento muito diverso, muito diferente do que aconteceu com Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, em dado momento, renunciou a um mandato presidencial para tirar o Brasil da crise. Em um segundo momento, ainda mais dramático, renunciou à própria vida para abreviar uma crise nacional. Outros gestos de renúncia foram verificados ao longo da história do Brasil para amenizar, abreviar a crise. E nós não encontramos, infelizmente, na presidente Dilma Rousseff, gestos de um estadista que pudesse entender que nunca, em tempo algum, o seu mandato será maior do que o Brasil, que nunca, em tempo algum, em hora nenhuma, a duração de um mandato pode ser maior do que o sofrimento do povo brasileiro. E faltou grandeza, falta percepção política. E o governo trabalha para conflagrar as pessoas nas ruas. A presidente da República usa o Palácio do Planalto para intimidar o povo brasileiro. Panfletos estão sendo distribuídos, ameaçando com o terrorismo mais deplorável o povo humilde, dizendo que
como se o Bolsa Família não fosse mais um patrimônio do Estado e do povo brasileiro. Não há governo mais capaz de acabar com o Bolsa Família. Poderemos ter programas que abram portas de saída para esses programas sociais, mas acabar com o Bolsa Família, ninguém vai acabar. E é digno de registro de pura indignação quem tem a capacidade de manipular os mais humildes, os mais pobres, com terrorismo, dizendo, oh, se isso acontecer, você vai perder sua Bolsa Família. Durante a campanha eleitoral, o Brasil inteiro viu isso, sobretudo o Norte e o Nordeste, carro de som, como aconteceu na manifestação recente, salvo engano foi no dia 18 que eles fizeram manifestações. Na Paraíba aconteceu isso, em João Pessoa, carro de som dizendo, se você não for para a manifestação, vai acabar com o Bolsa Família, vai acabar com Pronatec, com Minha Casa Minha Vida. Hoje, na rodoviária aqui em Brasília, não muito distante, a senadora Ana Amélia, que pede uma parte, e terei prazer, já expõe, vou pedir que a Câmara da TV Senado possa focalizar, o panfleto está aqui na mão da senadora Ana Amélia, dizendo que se Michel Temer, é esse o teor do panfleto, está ali, o velho discurso do golpe, e no texto do panfleto, apresentado pela senadora Ana Amélia, e eu vou considerar a parte para que a senadora possa trazer os detalhes do panfleto, o mais baixo, vil e deplorável terrorismo com os mais humildes, ameaçando-os com o fim da Bolsa Família. A manipulação da pobreza, o velho estilo de manipular os mais pobres, os mais humildes, para construir projetos de poder. A prática dos velhos coronéis do Nordeste. Sim, era assim que os velhos coronéis do Nordeste conseguiam se perpetuar no poder, ameaçando os mais pobres, aterrorizando os mais humildes. E interessava aos poderosos da época manter essas pessoas na pobreza para controlá-las eleitoralmente. E, infelizmente, é o que o PT faz nesse instante, mantém essas pessoas sob o jugo do Estado, sob o controle do Estado, ameaçadas permanentemente, aterrorizadas a cada instante, para dizer, ou vota comigo ou você vai perder seu benefício social. Covardia pura, desumanidade, terrorismo na acepção mais clara da palavra. Então, eu concedo com muita alegria a parte à senadora Ana Amélia e, na sequência, também ouvirei o senador José Medeiros. Senador Cássio Cunha Lima, aqui está escrito nesse panfleto distribuído ontem e hoje mudaram um pouco as cores e a terminologia usada, dada a gravidade do que escreveram. Está escrito aqui com todas as letras, vão acabar com o 13º salário, pagamento de horas extras, multas por demissão e FGTS. Eu vou ler só este aqui porque ignoram essas pessoas, e eu acho que é necessário que as autoridades tomem providências em relação a isto, tanto quanto fez a Polícia Federal em relação a identificar quem ameaçou a família do ministro Teori Zavascki, porque em Estado Democrático de Direito tem que ser assim. Isso aqui é uma atitude absolutamente irresponsável, eu diria até criminosa. Criminosa com a boa-fé da população. Criminosa com a boa-fé da população. São cláusulas pétreas, não tem como mexer nisso, senador Cássio Cunha Lima. E, de novo, é a mesma mentira que foi feita em 2014. Então, joguem o jogo limpo, não esse jogo rasteiro. Isso aqui é tentar enganar a população. Aqui também, vem aqui dizendo, vai continuar, veja, olha o que diz, vai continuar o sistema político que alimenta a corrupção no país. Mas que ironia, senador. Alimenta a corrupção. O que quebrou a Petrobras? Não foi uma corrupção avassaladora, consumindo o orgulho nacional. Hoje a Petrobras amarga uma posição vergonhosa no ranking entre as petroleiras do mundo. E o preço do nosso combustível aqui, a qualidade do nosso combustível, qual é? Qual é o respeito ao trabalhador e à população? Em relação às estatais, os fundos de pensão. Hoje veio uma prova do déficit dos fundos de pensão das empresas estatais, senador Cássio Cunha Lima. E falam aqui nesse panfleto mentiroso, irresponsável e criminoso. Isso é crime. Levar o medo, a intimidação à população.
Mas ontem recebi várias mensagens de várias pessoas que ligaram o telefone de várias partes do Brasil para dizer o seguinte: nós não somos burros, nós sabemos o que são pedaladas fiscais, nós sabemos o que isso representa, porque a pedalada fiscal representa desemprego, inflação alta, senador Cássio. Então, este panfleto aqui, que foi distribuído na rodoviária de Brasília, foi o mesmo que lá na sua Paraíba, em 2014, foi feito. O mesmo que lá no Rio Grande do Sul foi feito. Eu também fui vítima dessas mentiras. Mas isso não pode ficar assim. Parabéns pelo seu pronunciamento. Agradeço, senadora Ana Amélia, a parte de Vossa Excelência, que incorpora o meu pronunciamento. De fato, estamos diante de um crime. O papelucho, que generosamente Vossa Excelência trata como um panfleto, é um papelucho que expressa bem até que ponto eles podem chegar, até que ponto a sede de poder, porque tudo isso denota uma só coisa, revela um só objetivo: agarrar no osso do poder e não largar nunca mais. É uma sede de poder, é uma ganância incontrolável, como se no regime democrático a alternância de poder não fosse algo salutar. É da essência da democracia, é uma necessidade da democracia a alternância de poder para que você não crie sistemas de governo totalitários. Então, a necessidade que se tem de se manter um projeto de poder chega à raia do absurdo quando se depara com posturas criminosas como essa, somada a outros crimes, sobretudo os crimes de corrupção que estão sendo devidamente investigados pelas nossas instituições. Eu escuto, para concluir o meu pronunciamento, com muita alegria também o senador José Medeiros. Senador Cássio Cunha Lima, e eu fiz questão de falar o nome todo para relembrar o poeta, mas justamente por falar de poeta me faz relembrar um pequeno provérbio nordestino, muito dito pelas pessoas simples, que dizia mais ou menos o seguinte: eu não sou inteligente, mas não gosto de indecência. Tem tanto burros mandando em homens de inteligência que começo a pensar que a burrice é uma ciência. Eu acho que essa burrice também poderia ser trocada por mentira nesse momento, que se amoldava muito bem. Eu creio que a população brasileira, nesse momento, do mais simples ao mais erudito cidadão, está em estado de estupefato, com tanta mentira, com tanta construção falseada nesse momento de desespero do governo. Eu tenho visto, e Vossa Excelência fez muito bem com a retórica calma e com a clareza de uma mente bem organizada, traz ao Brasil. E é muito importante esse contraponto, porque sem gritos, mas trazendo de forma metódica, Vossa Excelência mostra esse roteiro, essa encenação falseada. Primeiro começaram, como Vossa Excelência muito bem disse, começaram a falar que impeachment era golpe. Depois não colou, começaram a falar da base jurídica. E Vossa Excelência descreveu isso aqui. Mas veja bem que isso não é uma construção aleatória. Essa história de golpe, dá para ver que tem dedo de marqueteiro no meio. Tem dedo de marqueteiro no meio, e eu noto que, além de marqueteiro, com certeza tem uma linha de produção de discursos, porque os discursos da zaga do governo aqui, que são 3 ou 4 que vem fazer, sempre tem o mesmo roteiro. Primeiro, um discurso divisionista, criando divisão de brasileiros. Nós e eles. Tem sempre um eles, que eles não remetem a quem, mas é um eles imaginário, que faz parte da argumentação, da construção de argumentação do seu filósofo maior, que é o Lula. Esse discurso de dividir. E agora inovaram, começaram a evoluir na discussão, que é o discurso do medo. E há poucos dias eu me perguntava, quando na visita que fizemos juntos à Venezuela, eu fiquei perguntando, como é que pode um povo como a da Venezuela se deixar dominar por um tirano desse, com um discurso pequeno? E hoje eu tenho a resposta. Se não tomarmos cuidado, vamos estar venezuelados, porque vão se construindo de forma sorrateira um discurso e vai apequenando. E a gente vai ficando do tamanho deles. Essa gente, com todo respeito, eles não estão à altura da presidência da República do Brasil. Não estão à altura da instituição presidência da República.
Parece aquele ditado, quem nasceu para lagartixa não vira jacaré nunca. Nesse momento a gente vê o debate político se apequenar. E é difícil contrapor mentira. É difícil vir aqui, você com argumentos lúcidos, você enfrentar a rede de mentiras que é construída. Agora, e porque é bem construída. Agora há pouco eu vi um vídeo com vários atores globais. Tiveram agora há pouco na presidência da República. E pasme, eu fiquei triste de ver a atriz que eu admiro tanto, a Letícia Sabatella. Parece aqueles filmes de Nossa Senhora Aparecida, parece uma santa, dizendo. Mas o que ela verteu ali no microfone foi triste. Dizer que nesse momento é urdido um golpe para derrubar a presidente Dilma, não pelos erros que ela cometeu, mas pelos acertos, porque ela tinha programas sociais e que essa grande elite branca, esses vilões no Brasil se reuniram todos para combater a presidente Dilma porque ela fez programas sociais. Meu Deus do céu, isso eu não creio que essa atriz tão inteligente, ela possa estar dizendo isso, mas é parte da construção de um discurso maior. E coloco aqueles artistas todos, artistas que eu cresci admirando, e cito aqui o Zé Cachorro do sítio Pica-Pau Amarelo, que hoje faz outro papel aí. Mas ele vem com cara contristada e olha para a câmera e diz que tem um golpe em curso aqui no Brasil. E essa coisa, ela é amplificada e fermentada por um ministro, e aproveito para fazer um parênteses, parabenizar o senador Ricardo Veas, que está convocando ele aqui para ele vir explicar isso. Manda e-mail para o mundo inteiro, e Vossa Excelência disse ontem que nenhum dos brasileiros vai lá fora falar mal do Brasil. Mesmo os brasileiros que saem daqui tristes porque estavam desempregados e vão para lá, chega lá, ele tem orgulho do Brasil. Estamos enxovalhando a imagem do Brasil, diminuindo esse discurso pequeno que nos entristece nesse momento. O momento em que Vossa Excelência deixou bem claro a figura do impeachment está esculpida, temos um processo e não poderia ser mais feliz de dizer, é no momento em que dois poderes, naquela construção de Montesquieu que dizia dos freios e contrapesos, da independência harmoniosa entre os poderes, nesse momento brilhante da democracia brasileira, onde se junge o Legislativo e o Judiciário, com o momento raro de que o presidente do Supremo dirige a sessão que vai julgar a presidente, a sessão do Senado Federal, enquanto cada senador aqui se posta como juiz e vai julgar um processo iniciado na nossa casa co-irmã. Esse é um momento mágico da democracia, em que a presidente está tendo agora, vai ter 10 sessões, ela tem direito de defesa, depois vai ter mais 5. É todo um processo com direito ao princípio contraditório, com as instituições funcionando. Mas sabe aqueles que relegam isso a um golpe, a dizer que a democracia está em perigo. Nesse momento está aqui em frente esses movimentos pagos a R$300 cada um, insuflado por uns por dinheiro, outros por medo, para dizer que a democracia está em perigo. A democracia nunca esteve tão forte. O judiciário, que nesse momento está mais representado pela figura do juiz, vamos dizer, personificado pela figura do juiz Sérgio Moro, está funcionando. O judiciário, a polícia, mas não. Todo momento em que alguma decisão dessa não é favorável, diz que a democracia está sendo atacada, que a democracia está caindo. Não, quem está caindo é o PT e seu discurso mentiroso. Agradeço a parte, senador. Agradeço a Vossa Excelência pela parte que também incorpora o meu pronunciamento. E para encerrar minha fala, senhor presidente, outros oradores inscritos aguardam a oportunidade de usar a tribuna. Eu quero sintetizar o meu raciocínio dizendo que a crise econômica precede a crise política. E a crise econômica nasce das pedaladas fiscais. Daí por que o crime de responsabilidade. As pedaladas fiscais e os decretos de suplementação do orçamento sem autorização legislativa levaram o país a um desequilíbrio fiscal sem precedentes, gastando o que não se tinha, gastando o que não se podia para manter, por exemplo, os financiamentos generosos para os amigos do poder através do BNDES, onde mais de 500 bilhões de reais foram torrados de forma, inclusive, duvidosa e polêmica para os escolhidos do poder nos financiamentos do BNDES. Ou mesmo os 120 bilhões de reais
torrados nas operações equivocadas de swaps, onde o Banco Central, de forma equivocada, torrou 3, 4 vezes o dinheiro do Bolsa Família, porque o governo faz esse discurso também mentiroso, é um engodo, é uma mentira dizer que as pedaladas foram feitas para pagar o Bolsa Família, o Minha Casa Minha Vida e outros programas, de forma clara, direta e dura. É mais uma mentira da presidente Dilma, que mentiu tanto para o povo brasileiro na campanha e não se cansa de mentir. Porque as pedaladas foram usadas muito mais para financiar o BNDES, em dar crédito subsidiado aos escolhidos do poder, em manter o desequilíbrio da política equivocada dos swaps, porque só na venda antecipada de dólar futuro, que em linguagem mais simples é o que significa essas operações de swap, o governo ano passado gastou 120 bilhões de reais, o equivalente à despesa 3, 4 vezes do Bolsa Família de um ano. Então vamos deixar de brincar com a boa-fé do povo brasileiro. Vamos tratar pelo menos as coisas com verdade, dizer que as pedaladas foram feitas para maquiar uma realidade fiscal, para enganar a população e para manter políticas equivocadas como as dos swaps cambiais, os financiamentos subsidiados do BNDES e acabar com essa história de que foi feito para defender pobre, porque quem defende pobre não rouba o pobre. Quem defende o pobre não rouba o povo pobre. E é isso que nós temos que enfrentar definitivamente. Combater esse terrorismo, combater essa crise econômica que foi provocada a partir da prática das pedaladas fiscais e encontrar o quanto antes uma saída para a crise do Brasil. Nunca fui defensor de que a melhor saída fosse o impeachment. Sempre defendi que, numa democracia doente, o melhor remédio é o voto. Sempre advoguei a tese que a melhor saída para a crise seria a realização de novas eleições. Mas nada pior do que a permanência da presidente Dilma no poder, e o que está mais próximo dentro da Constituição e da legalidade é o impeachment. Por isso que estamos apoiando o impeachment. E vamos lutar por ele, para que possamos, com brasilidade e muita responsabilidade, apontar caminhos que tiram o país desse desgoverno e dessa crise que empurra o nosso país para um abismo sem precedentes na nossa história. Era isso que eu tinha a dizer, senhor presidente, fazendo mais essa reflexão da trajetória histórica do Brasil, o PT que destruiu a grande conquista da estabilidade econômica, que não tente agora destruir a outra grande conquista que foi a democracia brasileira.